Olá, meus queridos irmãos, eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito você, porque nessa noite estamos juntos aqui para ouvir aquilo que Deus tem a falar no nosso coração. Amém? Que Deus possa realmente falar conosco tudo aquilo que nós precisamos para a edificação da nossa vida. Amém? Vamos orar para começarmos a palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero aqui apresentar a vida de todos aqueles que estão me ouvindo, que entraram aí nesse canal, nesse momento, nessa hora, para ouvir a palavra do Senhor. Fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, pois ela é alimento para nós. E o Seu alimento sustenta a nossa vida, fortalece e cuida em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe muito você. Amados, a reparação do altar. Nós vamos falar hoje um pouco, na verdade, Deus vai falar nessa noite sobre a reparação do altar. Na verdade, sobre a reparação de um altar em especial, que somos nós. Amém? Quando nós falamos em altares, a lembrança nos remete a sacrifício, a entrega, a compromisso. A lembrança nos remete principalmente à santidade. Quando falamos em altar, lembramos de santidade, porque o altar do Senhor é um lugar santo. Amém? No Antigo Testamento, altares eram edificados para sacrificarmos. Através dos nossos sacrifícios, nós podíamos glorificar o Senhor, louvar o Senhor e, principalmente, através dos nossos sacrifícios, nós fazíamos expiação dos nossos pecados. Ou seja, um sacrifício entregue no altar era entregue para que os nossos pecados fossem perdoados. Amém? Então, isso no Antigo Testamento. O Senhor, amado, Ele tem prazer em recolher as nossas ofertas e os nossos sacrifícios que são deixados no altar. Com certeza, mas aí eu te pergunto nesta noite, onde estão e o que são os verdadeiros e principais altares nos dias de hoje? Onde estão? Sabemos no Antigo Testamento, como nós falamos agora, era levantado um altar, era preparado um altar e ali era colocado os holocaustos e ali era entregue ao Senhor. Através de tudo isso podíamos adorá-lo, buscar a presença dele, enfim. Mas e hoje? Os altares de hoje, ainda hoje existe com certeza os altares santos do Senhor, mas onde estão os principais altares? Esse lugar, por exemplo, aqui onde eu estou ministrando para você, ali na igreja, onde nós ficamos ali para ministrar a palavra, ali é um altar. É um altar onde o Senhor vem para recolher as nossas ofertas e os nossos sacrifícios de adoração, de entrega, de compromisso, principalmente de santidade. Mas, amado, o principal e verdadeiro altar santificado nos dias de hoje somos nós. Nós somos os verdadeiros e principais altares nos dias de hoje, se estivermos vivendo uma vida para a glória de Deus. Então, nós hoje somos os altares, o altar da presença do Senhor. Mas precisamos estar vivendo uma vida para a glória de Deus. Vamos ler um texto para nós entendermos o contexto dessa palavra. 1 Reis, capítulo 18. Se você puder, abre aí. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 30. Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, verso 30 em diante. E então Elias disse a todo o povo:
aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias então reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta no qual poderia ser semeada 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar a ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água da valeta. Versículo 39 e último desse texto. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Até aqui, amado. Se a gente voltar um pouco nesse texto, antes do versículo 30, que nós lemos a partir do 30, se a gente ler um pouco antes, nós vemos que antes estava sendo ofertado, os profetas de Baal estavam ofertando sacrifícios no altar de Baal. E um sacrifício que não foi aceito, um sacrifício frustrado. Mas o nosso foco nessa noite não é o sacrifício de Baal, muito menos Baal, porque o nosso foco nessa noite é a reparação dos nossos altares, para sim, depois dos nossos altares reparados, podermos edificar ao Senhor o altar do sacrifício. Amém? Glória a Deus ou não? Amado, o versículo 30 diz que Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se de Elias, e Elias então reparou, ou seja, Elias consertou, Elias refez, deixou em bom estado o altar do Senhor que estava em ruínas. Então Elias chama todo aquele povo para perto dele, e então ele começa a reparar o altar de Deus que estava em ruínas. Amados, a Bíblia diz que nada, absolutamente nada nos separa do amor de Deus. Nada. Mas também, por outro lado, ela nos garante que o nosso pecado, que a sujeira no altar, faz a separação entre nós e Deus. Elias, lembra bem, Elias chama todo o povo, repara o altar, porque não era possível ele edificar o altar do sacrifício tendo o seu altar sujo. Elias, no versículo 30, diz que Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, e depois o 31 e 32 conclui dizendo: depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeada 2 medidas de semente. Querido, eu te faço uma pergunta nessa noite. Por que Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas e não sacrifica nesse altar? Ele repara o altar e edifica um outro altar para
o sacrifício, para a entrega do sacrifício ao Senhor. Por que que Elias não entrega o seu sacrifício se o altar já estava pronto, restaurado, refeito, em bom estado? Ele poderia perfeitamente sacrificar naquele altar que já tinha sido reparado. Querido, Elias não sacrifica naquele altar que ele reparou primeiramente, porque aquele altar era ele mesmo. Ele era o altar reparado. Ele era o altar que estava sendo reparado para ficar em bom estado. Elias chama todo o povo ali e se conserta diante de Deus. Talvez você possa dizer assim, não, pastor, mas Elias era um profeta, um grande homem de Deus, mas Elias não era Deus. Ele era homem falho como eu e você. Elias tinha falhas. E quando ele chama o povo ali para restaurar ele mesmo, para se consertar com Deus, para que quando ele fosse erguer um altar do sacrifício ao Senhor, o sacrifício dele fosse aceito. Amado, não adianta nós edificarmos um altar de adoração, de oração, de intercessão, de ajuda às pessoas, tendo o nosso próprio altar sujo, contaminado e em ruínas. Não adianta eu querer fazer grandes coisas se eu mesmo estiver em ruínas. Primeiro restauramos o altar que está em nós, para depois, só depois, edificarmos um altar ao Senhor, que será o altar do sacrifício. Amém ou não? Com certeza, amém. Eu não sei você, muitos de vocês, talvez você esteja me ouvindo nesta noite e consegue colocar sua vida dentro dessa palavra, dizer, olha pastor, essa palavra é bem eu. Então não sei você, mas quantas vezes, amado, eu insisti em ofertar, insisti em sacrificar ao Senhor, tendo os meus altares sujos e contaminados. Quantas vezes eu insisti em oferecer, e eu percebia que Deus não atendia, que Deus não recebia, que Deus não recolhia os meus sacrifícios, porque o meu altar estava contaminado. Amém? Nós precisamos entender isso, que a glória do Senhor, ela vem, ela se estabelece em um altar reparado, em um altar refeito, em bom estado. Oh Senhor, abençoa-nos. Nós precisamos entender, amado, precisamos entender completamente que a santidade de Deus, ela só se manifesta quando o altar estiver pronto, restaurado, refeito. Quando nós estivermos preparado o altar para a presença do Senhor vir. Amém? O versículo 33 em diante diz que depois Elias arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Amados, presta atenção aqui. Arrumar a lenha, cortar o novilho em pedaços, colocar os pedaços sobre a lenha, derramar 4, não era 3 e nem 5, mas 4 jarros de água. Tudo isso, amado, fala de organização. Fala de organização no altar do sacrifício. Exatamente isso. Nós precisamos entender que o altar da presença de Deus somos nós. Mas o altar do sacrifício é Deus. Você é o altar da presença e Deus o altar do sacrifício. Você não sacrifica a Deus
no altar da presença. O altar da presença é para receber a presença de Deus, eu e você. Se estivermos limpos, purificados, completamente santificado, o altar santificado, vivendo uma vida de santidade, então nós temos o nosso altar reparado, pronto para receber a presença de Deus. E uma vez a presença de Deus se estabelecendo em nós, nós podemos sim edificar o altar do sacrifício e sacrificar nesse altar que será aceito pelo Senhor. Enquanto não repararmos o altar da presença, com certeza não podemos edificar o altar do sacrifício. E detalhe, amado, se nós como altares estivermos reparados, limpos e santificados, então sim nós podemos clamar ao Senhor pela presença dele. Quando nossos altares estão limpos, prontos, nós podemos clamar pela presença do Senhor. Poderemos clamar pelo fogo de Deus. Amém? Olha o que diz o versículo 36. Olha o que Elias faz quando ele sente que o seu altar já está reparado, já está pronto para receber a presença do Senhor. Diz no versículo 36. Ele diz assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar a ti. Amado, quando o templo do Senhor está limpo, quando o templo do Senhor está reparado, nós poderemos sim clamar sem medo de falhar. Elias, ele se coloca à frente do altar. Nós lemos que Elias se coloca à frente do altar, de frente para o povo, porque ele tinha certeza que ele estava pronto para clamar pelo fogo de Deus. Ele estava pronto, ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão ali, diante de todo aquele povo de Israel. Eles tinham se desviado do Senhor para servir outros deuses. Eles estavam servindo Baal, eles estavam caminhando com os profetas de Baal. E ele estava diante daquele povo para que o Senhor atendesse o seu clamor, para que o povo visse que realmente o Senhor é Deus. Então, como ele estava reparado, pronto, preparado, santificado, a presença de Deus estava com ele, então ele clama em alta voz, em oração, e todo aquele povo assiste o seu clamor. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. De repente, você está me ouvindo aí nesta noite, onde você está, e diz assim: poxa, pastor, eu sinto que a presença de Deus, ela não tem estado comigo. Eu tenho sentido falta da presença de Deus. Eu tenho sentido falta de estar com o Senhor, de sentir a presença, de me envolver com o Senhor novamente. Amado, talvez precisamos restaurar os nossos altares. Talvez você precisa restaurar, reparar, deixar em bom estado o altar do Senhor. O que nós precisamos fazer? Nos arrependermos, nos colocar diante do Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, dizer: Senhor, eu não quero mais viver uma vida sem a sua presença e longe da sua presença. Amado, o maior presente, a maior alegria para um cristão completo, e eu sempre digo isso, quando eu falo completo, eu não estou dizendo perfeito, eu estou dizendo completo. A maior alegria para nós, cristãos, é ver o fogo de Deus descer no altar. É ver que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. É saber que a minha vida está bem com Ele, que a minha vida está preparada para receber a presença do Senhor. Nós servimos o Senhor para vivermos na sua presença. Buscamos o Senhor para que a presença dEle venha até nós.
Mas antes precisamos fazer assim como Elias fez. Um grande homem de Deus, um profeta realmente. Mas ele dá exemplo para nós. Muitas das vezes nós batemos no peito e dizemos: não, eu estou bem, eu estou muito bem. A minha vida está boa, meu altar está reparado, eu não tenho problema não, pastor. Está dizendo que eu estou em pecado? Não, longe de mim dizer isso. Mas nós temos que entender que a presença só virá em um altar verdadeiramente reparado, restaurado, pronto. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece os nossos altares, Ele conhece. E não adianta eu clamar ao Senhor, não adianta eu buscar ao Senhor, não adianta eu querer que o Senhor venha como fogo em um altar, se o meu altar próprio está em ruínas. Não adianta. Precisamos reparar primeiramente o altar da presença. Como é bom e gratificante sentir a presença de Deus em nós. Perceber que Deus está conosco. Perceber que esse altar está cheio de Deus. Amém, amado? Depois, no versículo 38 e 39, que são os dois últimos versículos, diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Amado, quando você percebe que quando o fogo de Deus veio, aquele povo que estava desviado dos caminhos do Senhor, aquele povo que estava servindo outros deuses que não era o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele povo se curvou novamente, eles se curvaram diante do Deus Todo-Poderoso e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ou seja, eles se arrependeram de estarem vivendo longe do verdadeiro Deus, do Deus da presença e do Deus do fogo. Deus derramou fogo naquele altar edificado por Elias, no sacrifício que Elias colocou ali naquele altar. Ou seja, foram aceitos os sacrifícios e as ofertas de Elias para que o povo fosse perdoado. É muito lindo isso, amado. Altar limpo e restaurado é sinônimo de sacrifício aceito. Amém? Quando o meu altar é limpo, quando o meu altar é restaurado, quando o meu altar está pronto, quando a presença de Deus está em mim, amado, eu posso clamar pela minha família, eu posso clamar pelo meu irmão, por uma pessoa, pelo um doente, pelo enfermo, enfim, eu posso clamar a Deus que o fogo virá, que a bênção virá, que a proteção virá, que a libertação virá, que as bênçãos do Senhor virão e serão derramadas sobre as nossas vidas e a vida daqueles que eu estou sacrificando por eles. Amém, meu amado? Como é bom sentir a presença do Senhor. Amado, se nós pudéssemos resumir essa palavra de Deus nessa noite, se pudéssemos resumir, mas não podemos. A palavra de Deus, ela não pode ser resumida. A palavra de Deus, ela não é resumida. Mas se pudéssemos resumir a palavra de Deus nessa noite, o resumo seria: mantenha os seus altares limpos e reparados, santificados, para que sempre que você for ofertar no altar de Deus, você possa ter certeza que o seu sacrifício será aceito. Amém, amado? Então, a nossa vida, ela tem valor para o Senhor. A nossa vida, ela é valorosa. A nossa vida, ela é a habitação da presença de Deus. A nossa vida, ela é um altar da presença. O Senhor tem prazer em estar conosco. Mas a Bíblia diz que o Senhor não habita em meio ao pecado. O Senhor é santo.
E ele não se mistura com o pecado. Por isso nós precisamos entender que nosso corpo, nossa mente, nosso coração, esse altar precisa estar limpo e reparado para que a presença do Senhor se faça em nós. Amém, amado? Então, o que nós precisamos fazer? Primeiramente, entregarmos a nossa vida ao Senhor. Declarar, ora Senhor, só o Senhor é Deus sobre nós. O Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador. É o Senhor que cuida de mim em todos os sentidos, em todas as formas, em todos os lugares. Eu reconheço o Senhor como o meu dono, porque um alto preço foi pago por mim e foi pago por você. Então, se na cruz Cristo pagou um alto preço por mim, foi para habitar em mim. Foi para habitar. Então o Senhor, Ele tem prazer em estar em nós. Mas para Ele estar em nós, a nossa casa precisa estar limpa, purificada, preparada, reparada, restaurada. Amém, querido? É isso que nós vamos fazer nesta noite. É isso que o Senhor está fazendo conosco nessa noite. É isso que Ele quer que nós entendamos nessa noite. Que essa casa só tem valor se for a casa de Deus. Que o templo do Senhor somos nós. A igreja do Senhor somos nós. O principal e verdadeiro altar da presença somos nós. Nós precisamos entender isso e querer ser esse altar, ter desejo em ser esse altar, porque só dessa forma vamos atrair a presença do Senhor e ela irá permanecer em nós. Amém, querido? E uma vez a presença do Senhor em nós, nós temos as bênçãos, temos as janelas do céu abertas e serão derramadas sobre nós muitas bênçãos, maravilhas, milagres. Amém, querido? Que Deus possa abençoar todos nós, que Deus possa ter falado em nosso coração, que Deus possa ter confirmado no seu coração. De repente você tem pensado sobre isso há algum tempo. Eu preciso restaurar a minha vida. Eu preciso voltar a sentir a presença de Deus. Eu preciso voltar a caminhar com o Senhor. Ou talvez você esteja precisando começar uma vida com Deus. Colocar o Senhor no seu coração, na sua vida, para trilhar um caminho com Ele. Essa palavra veio para confirmar em seu coração que não há nada melhor do que a presença de Deus em nós. Amém, queridos? Glorificado seja o nome do Senhor hoje e sempre. Aleluia. Que essa palavra possa ter realmente produzido frutos em seu coração. Eu declaro que essa palavra venha produzir frutos a 100, a 70, a 30 por 1 em seu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar para Deus realmente consolidar a palavra dele em nosso coração. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento. Eu quero aqui glorificar o teu santo nome. Eu quero pedir que o Senhor realmente vá de encontro aos nossos corações, às pessoas que estão me ouvindo nesta noite. Pessoas que de repente estavam vivendo uma vida tão longe do Senhor, Pai, sentindo tanta falta da tua presença. Ou talvez pessoas que precisam que o Senhor entre pela primeira vez em seus corações. Meu Deus, vá de encontro a essa pessoa agora. Faça do seu coração, Pai, esse verdadeiro altar da presença. Esteja presente no coração dessa pessoa. Esteja abençoando essa família, essa casa, esse casal. Meu Deus, em nome de Jesus, esteja visitando com poder e glória cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Talvez tem pessoas que têm orado tanto por uma outra pessoa que está enferma, doente, em um hospital. Meu Deus, nesse momento, ouça, Senhor. Ouça o clamor do coração dessa pessoa, Senhor. Atenda o seu clamor. Vá de encontro àqueles que estão hospitalizados, que estão, ó Deus, sofrendo com tantas dores, Pai.
Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa agora esse homem, essa mulher, essa criança, esse velho, não importa, Senhor. Vá de encontro às necessidades dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, revela-te a ela, Senhor. Mostre para essa pessoa que ela é realmente o verdadeiro e principal altar da sua presença. Em nome de Jesus. E você diz amém, meu irmão. E glórias a Deus. Que o Senhor possa abençoar plenamente a sua vida, o seu entrar, o teu sair, a tua casa, a tua família, que você seja realmente abençoado e abençoada pelo poder de Deus que habita em você. Amém? Deus abençoe, fique na bênção, fique na paz. Na quarta-feira temos reunião de cela, horário normal, às 8 horas da noite. E no próximo domingo, com certeza, estaremos aqui para trazer mais uma palavra do Senhor para o nosso coração. Amém? Deus abençoe, fique na bênção, fique na paz e até breve.